e é o mesmo que pode e deve acontecer com o Bitcoin depois que ele atingiu o seu ápice aqui e formar o primeiro topo. Tá? Então, se ele vir aqui para 120 mil e ele caísse, né, para cá, tipo uns 20%, ele pode perder essas mínimas aqui, ó. Tipo, cair para 87 mil dólares. Talvez ele até possa corrigir mais forte, ele até pode vir, ó, para uns 35% de queda, tá? É bem possível que ele possa vir buscar essa liquidez. O que vai dizer o que vai buscar essa liquidez? Geralmente é a quantidade de pessoas que estarão expostas ao risco. Então, geralmente o mercado, naquela semana que ele vem buscar liquidez, né? Lembrando, por enquanto, acredito que o Bitcoin vai continuar subindo, tá? Mas à medida que, em um momento que ele pode simplesmente só vir, agulhar e voltar quase todo ele aqui a barra e depois manter a alta normalmente, tranquilamente. Então, num mercado em alta, o excesso de alavancagem tem que ser muito bem cuidado. E nós temos aqui um alvo muito perigoso, né? Que é esse topo anterior aqui. Então, o topo anterior sempre é um imã magnético para o preço. É onde as pessoas vão ser liquidadas, né? E às vezes eles só vêm buscar para continuar subindo. E aí as buscas só vir liquidar para continuar subindo são barras iguais a essa aqui, ó. Então, essa é uma barra linda para entrar, que foi dia 5 de agosto, né? Que eu entrei. Aqui também, 6 de outubro, né? Aí nós temos várias barras desse tipo assim ao longo da história do Bitcoin. Essa barra do dia 22 de janeiro de 2024, do ano passado. Essa barra aqui, 6 de março de 2023. São semanais de continuação de alta. Só que o que acontece? Antes dela fazer essa grande sombra, pense que ela estava uma barra vermelha desse tamanho. Então, por exemplo, nessa semana o preço cai, ele abriu a semana em 22, caiu até 19 a 18 dólares, 18 mil dólares, e quase retornou até o final de semana a 22, ou seja, ele faz essa sombra. Só que se tu tá alavancado aqui, tu é liquidado. Tá? Se tu tá exposto dessa forma, você vai ser liquidado. Eu tenho certeza absoluta que o mercado vai fazer long squeeze maior. Isso aí é certeza. Eu só não sei precisar quando e qual o tamanho. Mas dependendo do FOMO das pessoas, quanto mais pessoas, eu sei que a maioria perde dinheiro porque elas operam curto prazo. Então eu entendo que isso vai acontecer com certeza. Com certeza vai acontecer. Não sabemos quando exatamente. Pode ser na outra semana, pode ser em janeiro, pode ser em fevereiro apenas. Não tem como saber. Não tem como saber. O que eu digo é, cara, o último movimento do Bitcoin no gráfico diário é uma indicação de que ele vai querer lateralizar. Então, se eu fosse arriscar isso, eu entenderia que o mercado em breve vai iniciar algum tipo de correção nas altcoins após essa alta desta provável semana. Por quê, pessoal? Porque eu acredito que essa semana vai ser uma das semanas mais fortes das altcoins, na semana que vem, tá? Na semana que vem, eu acredito que eu estou entendendo que essa próxima semana, agora, a entrada dessa próxima semana, potencialmente será a semana mais forte de alta que nós tivemos para as altcoins, ou que vamos ter para as altcoins, tá? Por quê? Porque todas as altcoins, elas estão com o pavio doji, com o pavio de antecipação ao movimento pré-explosivo. Então, o que é um doji? Eu pego a Drift aqui, por exemplo, e eu olho para essa barra aqui de trás, essa grandona aqui, ó. Olha só esse movimento de alta, tá? Então, foi uma alta de 700%, tá? E essa alta aconteceu em 4 de novembro, ou seja, já passou um mês. Geralmente, um mês após, nós temos o risco de ver mais uma barra verde. E eu acredito que vai ser semana que vem, porque nós temos um conjunto já de 4 semanas em acumulação, especificamente desse token, né? Mas não só desse token, de vários tokens, inclusive da Solana, tá? Então, olha só como ele é quase perfeito, né? Ele abriu o preço na semana passada a 1,50, está prestes a fechar agora o semanal a 1,62. Isso aqui, para mim, é um pavio de explosão. É como se fosse uma mola, pessoal. É como se o preço tivesse uma mola
e ele está prestes a fazer um rompimento. Como o mercado está em tendência de alta, qual o rompimento que eu acredito que vai fazer? Cara, eu acredito que a mola vai estourar para cima, tá? Então eu acredito que ela vem para porrar para cima. Então, olhando esse comportamento, não só nessa altcoin, mas em várias altcoins que estão na mesma situação, eu acredito que esta semana é bem possível que seja uma semana extremamente forte para as altcoins que ainda não estouraram, tá? Para as altcoins que ainda não estouraram. Então, eu olhando assim, essa aqui, barra de continuidade, tá? Prestes a fazer rompimento semanal. Na minha opinião, também, MIR também potencialmente pode subir